Olá, boa noite. Eu sou Sérgio Della Sávia, professor do Departamento de Filosofia da UFRN. Começa agora mais um programa Grandes Temas aqui na sua TV universitária. O ano de 2017 viu a temática da legalização da maconha se tornar destaque na imprensa e nos debates públicos. A discussão em torno do uso medicinal da cannabis reacendeu e massificou uma conversa que parecia estar restrita aos movimentos sociais. Mas será que podemos falar em uso medicinal numa sociedade que pratica uma política proibicionista? A legalização da maconha é o tema do programa de hoje e os nossos convidados são Siddhartha Ribeiro, neurocientista, professor do Instituto do Cérebro da UFRN, membro da Plataforma Brasileira de Política de Drogas e do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre as Drogas, COMUD. Kaline Dantas Magalhães, bióloga, membro da Liga Canábica e atuando no projeto de estimulação precoce do UniRN. Yara Costa, coordenadora-geral do DCE-UFRN, militante antiproibicionista do coletivo Cannabis Ativa. E Felipe Farias, ativista e diretor do coletivo Delta 9 do Rio Grande do Norte. Sejam todos bem-vindos e obrigado por terem aceito o nosso convite. E você que está nos assistindo em casa, também pode participar do nosso programa através do WhatsApp número 99193 6032. Bom, na última década, o debate em torno da cannabis, né, da maconha, ganhou muito público, né? Ganhou os meios sociais, a televisão, a imprensa. E também a pesquisa em torno da cannabis avançou muito, né? Em que estágio a gente estaria hoje, Siddhartha, em torno da pesquisa científica sobre o uso medicinal da cannabis? Boa noite todo mundo em casa, boa noite, colegas de debate. A pesquisa avançou muito nos últimos 10 anos, existem muitas novidades do ponto de vista do uso medicinal da cannabis. Eu gosto de falar maconha, porque as pessoas em casa podem falar, eu nunca ouvi falar de cannabis. Não, estamos falando de maconha. Então essa ideia muito ruim que as pessoas em casa podem ter da maconha precisa ser revertida justamente por essas descobertas que são recentes e que apontam um uso muito satisfatório da maconha ou de seus constituintes para tratar uma série de doenças, para tratar sintomas e, em alguns casos, até mesmo para tratar as causas. Acho que é disso que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, só para abrir, digamos, a conversa respondendo a sua pergunta, a resposta é que sim, existem muitos usos medicinais e nós precisamos, portanto, né, dentro da sua provocação, sair da proibição, precisamos entrar na regulação. Perfeito. Existem evidências, então, a gente sabe, né, evidências científicas dos benefícios, mas existem também dúvidas quanto a possíveis malefícios da cannabis. Você já adianta alguma coisa aí ou a gente vai... Então, a cannabis, a maconha, tem grupos de risco. Toda substância tem grupos de risco. Verdade. Na legalização, é possível regular aquilo que é vendido para que esses grupos de risco sejam protegidos. Na proibição, que é o que nós temos hoje, ocorre uma liberação do acesso. Então, pessoas muito jovens têm acesso a substâncias que, na verdade, são desconhecidas para elas. Elas não têm a menor ideia do que estão consumindo. Isso é muito desprotetor para a população. Porque impede, inclusive, o avanço de novas pesquisas e o uso, né, para quem realmente necessita daquele tratamento. Exatamente. Muito bem, Siddhartha. Kaline, você é bióloga, tem feito pesquisa, como é que é a tua atuação a respeito da maconha, enfim? Então, eu não estou fazendo a pesquisa ainda não, mas vai ser meu fruto do meu doutorado daqui a um tempo. Mas eu entrei nessa discussão porque eu faço parte de um projeto no UniRN, que nós lidamos com 37 crianças com microcefalia. A maior parte delas por Zika vírus. E elas têm, boa parte também, das 27, vamos dizer, 27 crianças com microcefalia por Zika vírus, todas têm síndrome de West, que são casos de convulsões de difícil controle. E que tomam muitos medicamentos diariamente e que mesmo tomando todos os medicamentos não melhora. As convulsões, elas continuam, persistem. E cada convulsão numa criança, né, você imagine que o ganho que ela teve do tratamento, cada convulsão ela perde.
Então, aquele ganho fisioterapêutico, psicológico, tudo aquilo ela perde. Então, eu entrei nessa discussão também para justamente fazer com que as mães tenham acesso para os seus filhos de um medicamento que ela pode cultivar na sua casa. Ao invés de uma boa parte da renda daquela família, fica para pagar os medicamentos. Quando ela pode plantar na sua casa, colher o seu medicamento em casa, né, e dar para o seu filho, e não ter aquela balança sempre desequilibrada em termos financeiros. E aí aquela criança melhora, consequentemente todos da família têm qualidade de vida. Então eu entrei exatamente nesse aspecto e faço parte da Liga Canábica, que é um grupo que nós conversamos, discutimos, estudamos sobre isso. Para quem lê um pouquinho a literatura a respeito, fica querendo que a gente chegue um dia fácil nesse ponto em que cada um pode plantar, assim como se planta cúrcuma e tem uma série de benefícios, ninguém proíbe a cúrcuma. Assim como o orégano, assim como outras plantas que nós já conhecíamos ela, nossas mães nos davam chá em casa e não tinha esse estresse tão grande de dizer, não, você não pode tomar. Sua mãe chegava a fazer em casa um chá, lhe dava e você tomava, e nós já vimos que a planta ela tem que ser usada exatamente assim, de forma tradicional, ou seja, no chá, ou na vaporização, ou no óleo. E nós queremos que toda a população tenha acesso a isso. Perfeito. Yara, como é que é a sua inserção nesse debate aí? Você é diretora do DCE, Isso. Participa da direção do DCE e do coletivo Cannabis Ativa. Como é que é a atuação de vocês e como é que você participa desse debate? Tá, então boa noite, né, a todos e todas. O coletivo Cannabis Ativa, ele foi pioneiro aqui na UFRN, né, foi formado por estudantes da UFRN, por pessoas aqui da universidade em 2010, que toparam tocar esse debate antiproibicionista, né, contra essa política proibicionista que existe, mas também existe esse debate, né, da medicina e tudo mais, mas os coletivos e os ativistas tocam mais na parte da questão social, né, e política, né, do genocídio da juventude negra, né, o debate contra o encarceramento das mulheres, que é o maior número de encarceramento que vem crescendo, é o das mulheres. De 2000 até 2014, 570%, né, de mulheres, né, foram encarceradas, né? Então, tipo assim, o nosso coletivo, ele vem mais nesse nível de provocar essa discussão social e política em torno do racismo estrutural na sociedade, que é ligado, né, principalmente ao uso da maconha, né, mas também das drogas de forma geral. Sim, perfeito. E Felipe Farias, do Delta 9, né? Isso. Como é que começou o Delta 9? Como é que vocês organizaram isso para poder discutir e intervir nesse debate? Exato. Boa noite. De novo, boa noite a todos e todas. O Delta 9 ele foi criado exatamente para levar à sociedade o estudo que foi feito com a maconha. Então a gente faz fóruns, faz cursos tanto para os estudantes e profissionais para saberem como é que está funcionando a maconha pelo mundo, como é que se medica, como se medica. Esse ano mesmo a gente promoveu um curso para os médicos saberem prescrever maconha, porque os médicos natais não sabem prescrever. Quando ele vai querer prescrever a maconha, ele fala, Felipe, qual é a dosagem, quanto CBD, quanto THC, o que é bom para o quê? É mais CBD ou mais THC? Como se sabe, quando ele fala de maconha, não é uma maconha só, são 2.000 maconhas diferentes, catalogadas, então cada maconha tem um porquê. Então, se eu vou pegar uma maconha com mais THC, ela vai ter um fim medicinal para uma patologia, com mais CBD, outro fim medicinal para outra patologia, assim por diante. Então, o Delta 9, ele trabalha com essa informação do tanto o uso medicinal quanto o uso recreativo também, porque os dois a gente preza pela saúde. Quando você tem um medicamento, você sabe aquele medicamento para que serve e como vai atingir, quais são os seus efeitos colaterais e efeitos que você está esperando por ele. E quando eu falo do recreativo, por exemplo, quando eu falo de cerveja, eu sei que aquela cerveja tem quanto de álcool, se é de milho ou não, toda a substância daquela cerveja. A maconha tem que ser a mesma coisa, eu tenho que saber que maconha é aquela, vai me fazer bem ou não, porque já tem uma variedade de maconha muito grande. Então tudo isso é questão de saúde, que acho que a gente não fala em relação se aquilo ali vai fazer bem para aquela pessoa, mas tem que saber o que vai fazer bem para aquela pessoa e como vai fazer bem. Por quê? Porque faz bem, porque faz mal. Como o Zata falou, tem grupo de risco. A gente tem que formar a população quem é o grupo de risco. E os médicos não estão fazendo isso hoje. Então quem faz isso hoje é o Delta 9, junto com o apoio do Siddhartha, da UFRN, da Propesc. Pois é, Siddhartha, a gente percebe que há uma ignorância total, quase total, reinante na sociedade brasileira, enquanto que em outras sociedades esse debate avançou e está o uso, a legalização
já está largamente avançado, não é? Você tem isso. Amsterdã já era uma cidade um pouco já fetiche nesse sentido, né? Já há décadas, né? Há décadas. Os Estados Unidos têm avançado muito na legalização do uso medicinal da maconha. E do uso recreativo, inclusive. Do recreativo também. Califórnia, por exemplo, legalizou. Colorado também. A questão é que se vendeu para o público internacional por décadas, por quase um século, a ideia de que a maconha é a erva do diabo, de que a maconha é uma coisa perigosíssima, que vai destruir a sociedade. Isso é uma mentira. Na verdade, a maconha é um remédio poderoso, é uma substância recreativa muito benigna, né, e que, respeitados os seus grupos de risco, né, e sobretudo se evitando o uso abusivo e precoce, é uma substância bastante segura. Existe uma porcentagem de pessoas que desenvolvem dependência, a maconha isso é em torno de 9%, para tabaco e para álcool é bem mais. Então a questão é a gente regular substâncias de maneira isonômica. Regular. Por que a gente vai tratar a maconha como se ela fosse um diabo? Por que a polícia vai, no limite, matar uma pessoa para proteger a sociedade da maconha, se a maconha, na verdade, é um remédio que promove plasticidade cerebral, sinaptogênese, novas sinapses, novos neurônios? A maconha promove novos neurônios no cérebro. Ela não mata neurônios. E essa foi uma mentira repetida ao longo de muito tempo. A ciência por trás disso é muito forte hoje em dia, a ciência básica, mas a tradução dessa ciência básica para uma clínica, ela ainda está muito atrasada no Brasil. Não é só o Rio Grande do Norte, não. No Brasil. E a ponta de lança desse movimento são os familiares de pessoas que necessitam da maconha ou de seus constituintes como remédio. Agora, em outros países, como nos Estados Unidos, como em Israel, é muito diferente. Já existe uma visão muito mais avançada de que, digamos assim, a maconha está para o século XXI na medicina, talvez como a penicilina esteve para o século XX. É uma farmacopeia inteira numa única planta, como disse o Felipe, muitas variedades diferentes, com muitos usos diferentes e muitos usos terapêuticos importantes. Inclusive, pasme o pessoal em casa, para tratar câncer. E não é só para tratar o sintoma da quimioterapia, para tratar o tumor. Então, propriedades antitumorais da própria maconha. Isso é uma revolução médica e é preciso que o ambiente médico, o ambiente da saúde no Brasil, compreenda isso a tempo de evitar ficar, digamos assim, perder o bonde da história, não entender para onde que está apontando essa nova medicina. É uma medicina muito segura e muito eficaz. Também aí, um pouco que o Felipe levantou, Kaline também, né, a questão de qual legalização a gente deseja. A gente deseja uma legalização das grandes empresas, sejam elas, digamos, farmacêuticas ou ligadas ao ramo das drogas lícitas, ou a gente pretende um modelo mais de autogestionário, em que as pessoas possam fazer o seu plantio em casa sem envolver lucro, sem envolver dinheiro, ou em cooperativas, em clubes. E passa por uma questão importante que você levantou, que é a questão do uso da guerra às drogas para atingir finalidades políticas, de limpeza étnica, digamos assim, de controle de populações, né? E como você bem disse, de um aumento expressivo do encarceramento de mulheres, que muitas vezes estão encarceradas porque foram levar um pouco de droga para o seu companheiro que estava na prisão e precisava daquilo para sobreviver. Então, é todo um sistema de coisas muito apodrecido que pode ser resolvido se nós caminharmos para uma compreensão mais racional. É uma substância e, como tal, deve ser regulada de maneira isonômica de acordo com as outras substâncias. Pois é, a neurobiologia em torno da cannabis já avançou a tal ponto que hoje não dá mais para desconsiderar as bases científicas para o uso. Então, a ideia da regulação, você tocou num ponto central, a meu ver, Siddhartha, porque não se trata de uma liberação sem controle, né? A gente não pode fazer isso com medicação alguma. A liberação sem controle é o que temos hoje. É o que temos hoje. Hoje, um adolescente de 12 anos, ele vai em qualquer lugar aqui, ele compra alguma coisa chamada maconha e ele vai consumir ali fungos, misturas, coisas que passaram do prazo de validade e vai conviver num ambiente de pessoas que estão vendendo outras drogas, tudo aquilo fora do quê? De um ambiente de responsabilidade, de um ambiente de conhecimento e de saúde. A única maneira de lidar com esse tipo de coisa é trazer para a luz, é fazer com que essas pessoas que consomem saibam o que estão consumindo, e que as pessoas que vendem saibam o que estão vendendo, e que isso seja feito de acordo com um mercado regulado, que cobra imposto.
né? Em que um competidor não mata o outro competidor. Verdade. Como acontece no mercado negro. Né? Então, existe o mercado negro é em si ruim. Né? É preciso que a gente entenda, os países que fizeram o caminho da descriminalização ou da legalização colheram muitos benefícios. Colheram benefícios da redução. Por exemplo, Portugal, há quase 20 anos, tem uma situação em que o uso de qualquer substância não é criminalizado. E isso fez o que com o uso de substâncias, sobretudo as mais pesadas? Reduziu. Reduziu, não aumentou, reduziu. Agora, você vai nos países onde há muita repressão e o consumo continua aumentando. É o contrário, na lógica. É o contrário, a lógica. Exato. E aí, fora que no Brasil já foi legal, né? Sim, no mundo inteiro. Até 1930, né? Já foi legal. E aí você usava para medicamento também. Você tinha comprava na farmácia. Comprava na farmácia. Então nós queremos exatamente devolver para a sociedade a planta que é nossa, que é de todas as pessoas, né? Vieram pelos escravos e os índios cultivaram e nós queremos ter esse direito que todas as pessoas tinham direito. Porque você imaginar que pode entrar no Brasil um medicamento, a base da maconha, como todo mundo está falando, mas ele custar R$2.800, quem é a pessoa que pode comprá-lo? Aquela mãe que precisa que o seu filho tenha 30 convulsões hora, numa manhã, ela pode comprar? Não vai poder nunca. Não vai poder nunca. E aí você deixa naquele nicho que só quem tem condições financeiras para comprar, compra. Mas e aí a política? E a política nacional? E uma política nacional de cannabis medicinal? A gente tem que pensar nisso, para que aquela mãe lá da periferia possa plantar na sua casa e não ser criminalizada por isso, não ser presa, não ser levada, ficar lá na prisão por causa disso, de uma planta que ela é medicinal como tantas outras e tantas outras que nós temos em casa. Então nós temos que pensar sobre isso. Isso que a Kaline fala em relação que a planta é da população, que ela desde sempre foi medicinal, ela entrou no mundo como medicinal e vai ser medicinal, isso não tem como alterar. É um caso aqui do Rio Grande do Norte, que é de Cruzeta, que lá maconha plantada na praça, todo mundo podia ter maconha em casa, que se chamava de liamba. Então as pessoas faziam chá para dor de cabeça, para dor de barriga, tinha mil utilidades a liamba, que era maconha. Porém, chega um delegado que, desculpe, mas isso aqui, a sua liamba é maconha, então quem estiver utilizando vai ser preso e vamos acabar com toda a liamba. Então, aquela cidade não tinha uma cultura de crime, aquela cidade não tinha uma cultura de tráfico, as pessoas conviviam de forma natural e social com a maconha na cidade. Só que para aquela sociedade aquilo é liamba, porque mudou o nome, mas o uso sempre foi o mesmo, né? O uso medicinal. O poder público instituiu o crime, né? Exato. Esse é um crime. Então aí virou uma bagunça. Na verdade é isso. Agora, essa política que fomenta, na verdade, a ignorância, o preconceito, como isso durou um certo tempo, né, as pessoas ficam muito na dúvida quanto ao real benefício e aos possíveis efeitos adversos da maconha. Como é que a gente soluciona isso de uma maneira bastante clara hoje para a população que está nos assistindo? Se a gente fosse legalizar a maconha agora, acho que seria importante determinar alguns parâmetros. Então, é importante insistir com os jovens que evitem o uso precoce e o uso abusivo, o excesso. Né? Então, a gente sabe que hoje em dia muitos adolescentes fazem consumo de maconha e a literatura científica indica que isso não é bom. E quanto mais cedo, pior, e quanto mais abusivo, pior. Por que não é bom? Porque o cérebro do adolescente é um cérebro que tem muita plasticidade, normalmente é um cérebro muito bom para aprender as coisas, ele é muito capaz de aprender. A maconha aumenta a capacidade, da plasticidade neural, e num adolescente isso não é nem necessário nem desejável. Um excesso de plasticidade pode levar, na verdade, a uma síndrome amotivacional. Alguém em casa pode dizer, mas eu conheço um caso em que fumou desde cedo e não houve problemas. Sim, mas há vários casos em que houve. Então é preciso proteger os jovens do uso precoce, tanto da maconha, quanto do álcool, quanto do tabaco, dessas substâncias todas. Tá? Por outro lado, tem boas evidências de que, inclusive feito em animais de laboratório, em camundongos, de que animais adultos e animais idosos podem ter ótimos benefícios cognitivos do uso do THC, por exemplo, que é um constituinte da maconha.
Então, é preciso que as pessoas entendam que, do ponto de vista do uso do adulto e do idoso, a maconha tem grandes benefícios. Mas ela é boa para todos? Não. Existem ainda alguns grupos de risco, mesmo quando a pessoa já tem, digamos, idade para tanto. Um, em particular, é o de pessoas com tendência à psicose. E aí, a ciência esclareceu nos últimos 10, 15 anos, inclusive trabalho de brasileiros em Ribeirão Preto, que existem constituintes da maconha que são pró-psicóticos, que pioram um quadro psicótico, por exemplo, o THC, para uma pessoa normal, não, tudo bem, mas para uma pessoa com tendência à psicose, não. Mas existem também substâncias da maconha que fazem o contrário. O canabidiol é antipsicótico. Então, digamos, no passado, um médico iria dizer para o seu paciente com tendência à psicose, não use maconha. Hoje em dia, com a ciência que temos hoje, ele poderia dizer, use a maconha que tem muito canabidiol. E aí entra uma questão de regulação geral. Assim como você não vai conseguir comprar uma cerveja acima de uma determinada porcentagem de álcool, você também não deveria ser capaz de comprar uma maconha que não tenha um equilíbrio entre THC e CBD. Né? Se ela tiver muito THC e nada de CBD, ela pode se tornar perigosa. E é por isso que nós precisamos regular a substância, para poder dar ao usuário a segurança do uso. Siddhartha, então assim, o sujeito que, por exemplo, fuma maconha, sim, essas substâncias elas estão misturadas um pouco ali, né? Mas ele nunca sabe a diversidade de gêneros, né, de cannabis. Então, ainda assim, a gente precisaria ter uma discussão em torno dessa diversidade para uso, por exemplo, recreativo. Quando você toma leite, você sabe o que tem ali. Você olha lá e tem uma descrição de, sei lá, várias coisas que tem no leite e várias coisas que colocaram ali. Várias coisas que não deviam estar no leite. Que não deviam estar ali, mas estão, né, para proteger, enfim, para comercializar. Não pode ser diferente com nenhuma substância. É um direito das pessoas saber isso. Certo. Yara, como é que entre o pessoal, os estudantes aqui do UFRN, como é que rola esse debate? Quer dizer, você disse que privilegiadamente o debate é contra a descriminalização para você poder ter o uso, né, recreativo da maconha e tal. Mas como é que as pessoas... Tem posições contrárias? Como é que é esse debate entre os estudantes aqui, por exemplo, no UFRN? Claro. Posições contrárias sobre o uso da maconha, né? É algo que não só dentro da universidade, mas para a sociedade é algo que a gente vê. Mas isso se dá simplesmente pelo fato que ela falou, né? Como é que a maconha chegou aqui? Né? A maconha, ela chegou aqui com as pessoas negras que foram escravizadas, e aí os índios cultivaram e tudo mais, e por conta disso existe essa criminalização, porque se a gente for pensar, a droga, o uso de droga é um hábito. Você toma dipirona, você toma açúcar, você toma café, você toma várias drogas, né? Agora, sobre determinada forma, a maconha, né, e as outras formas ilícitas, e as outras drogas ilícitas, elas são criminalizadas pela perspectiva de quem vende, onde vende e quem consome. Então, você vai pegar a maconha, ela é uma droga acessível de fato, né? Você vai na periferia, você vai na quebrada, ou por aqui, por perto, em qualquer bar, em qualquer canto, você consegue ter acesso. É claro que esse não é um debate fácil, né? E por isso que o debate da maconha medicinal consegue ter mais inserção, inclusive provoca a sociedade a ver de outra forma. Mas o calo, né, o ponto central de toda a discussão, que é estrutural, da política de drogas, da política proibicionista, é o extermínio da juventude negra, né? É a criminalização da pobreza, é a criminalização do jovem negro e tudo mais. Então, dentro da universidade, né, e também alguns coletivos, por exemplo, a gente tem a RENFA, que é a Rede de Feministas Antiproibicionistas, né, que são as mulheres que discutem no Brasil inteiro a política de drogas, né, traz outras perspectivas, trabalha com mulheres de população das mulheres de população em situação de rua, né, as mulheres encarceradas, as mulheres trans, travestis, né, que a gente também tem que tocar, né, nelas, porque são elas que também estão à margem da criminalização da sociedade, né, que tem ali a prostituição, e dentro dessa dinâmica comercial o tráfico de drogas está atrelado, né? Então o debate é mais ou menos por aí, porque a gente entende que para a gente, né, superar essa política de criminalização, a gente precisa discutir o racismo estrutural que existe em todo esse debate. Fica claramente assim, a maconha entra como um elemento para essa violência institucional contra uma parcela da juventude. Nós temos uma pergunta, né, de um telespectador, daqui a pouco a gente vai fazer, porque comenta exatamente esse aspecto. Diz assim: queria que a mesa comentasse sobre a diminuição dos índices de violência nos países que liberaram a maconha. Questão de Donizete Lima, ele é cantor e compositor aqui da cidade.
Todo mundo sabe disso. Mas vamos agora. Não, como eu falei antes, a gente tem que comparar com as experiências que já existem aí até um certo tempo, né? As evidências sugerem nos Estados Unidos e também no Uruguai que, assim como se esperava, né, a legalização desse mercado reduz a criminalidade. Agora, no caso de Portugal, eu acho muito interessante o impacto da descriminalização, não foi uma legalização completa, no consumo de substâncias mais pesadas, como heroína. Por quê? Porque o que acontece quando há um ambiente de mais abertura para conversar é que aquelas pessoas que começam a utilizar substâncias que são muito pesadas e que retiram elas do convívio social, elas têm muito mais espaço para, primeiro, buscar ajuda. Em segundo lugar, receber ajuda de qualidade. Em terceiro lugar, fazer redução de danos, eventualmente substituindo uma substância pesada por uma substância leve. E, eventualmente, abandonando o uso de qualquer substância, se for o caso. Não acho que isso deva ser o objetivo do tratamento, porque as pessoas, como você e ela disse bem, as pessoas utilizam substâncias. Se nós, basta olhar os bares, o que as pessoas fazem nos fins de semana com álcool, com tabaco. A questão é o uso não abusivo, é o uso responsável. E isso é um aprendizado. Hoje, na proibição, os jovens aprendem sobre drogas com quem as vende de maneira ilegal, em vez de aprenderem... E um produto ruim, né? Um produto ruim, de péssima qualidade, tudo errado. Quando poderiam estar aprendendo com seus pais, com o uso responsável de drogas. Eu acho que o que a gente precisa preconizar é um foco na saúde e na qualidade de vida das pessoas. E isso passa desde a questão do consumo de uma substância adulterada, para a questão maior que a Yara está colocando, que é a utilização da guerra às drogas para eliminar e para cercear porções específicas da população. A gente sabe muito bem, tem casos e casos e casos de pessoas importantes, senadores, filho da desembargadora, que mesmo presos com quantidades, com quilos e quilos e quilos de substâncias ilícitas e armas, são rapidamente tratados como usuários. Enquanto jovens, negros, homens e mulheres são situações diferentes, porque a mortandade é sobretudo com os homens, mas as mulheres estão extremamente encarceradas. Né? São pessoas que podem ser presas por décadas e mortas, torturadas e mortas, pela posse de gramas. Hoje tinha um caso na Folha de São Paulo, na primeira capa, uma pessoa presa por muito tempo por menos de 1 grama de crack. Mas aquilo para a sociedade é um demônio, tem que ser eliminado. As pessoas querem ver, quer dizer, um discurso do pânico moral. Enquanto que para a pessoa que é de classe média alta, branca, que está vestida adequadamente, a essa pessoa aparentemente tudo é permitido. Então a gente precisa resolver isso, porque isso está danificando a nossa sociedade, vai corroendo a sociedade. É um cinismo que impera nesse debate, e não ajuda em nada. A gente também imagina que por que pode ser utilizado, por exemplo, como redutor de danos. Ela é permitida como redutor de danos, então ela é boa para isso e ela não é boa para mais nada. Então, se você usa como redutor de danos e ela funciona muito bem, então ela não só pode ser usada daquela forma. É um quadradinho que você bota ela lá e diz, não, quando passou daqui não pode mais usar. Como assim? É a mesma maconha que é usada ali, é usada em outras coisas. Então, ela só serve quando é para uma coisa e para as outras não. A gente tem que pensar sobre isso. E nós já temos esses sistemas no nosso corpo. O sistema que todo mundo fala, não, a maconha agora está sendo como algumas outras coisas, não serve para tudo. Gente, nós temos todo o sistema endocannabinoide no nosso corpo, ela modula. Então, em alguma situação, ela vai atuar realmente. Então, não é nada de outro mundo. Felipe, a gente retorna daqui a pouco com você. A gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco retornamos, debatendo o uso medicinal da maconha. Até daqui a pouco.